Após ter encontrado seu fim por causa de um ato de coragem, você acorda em outro mundo como um garotinho e ganha as bênçãos divinas dos 7 deuses, recebendo habilidades extraordinárias. Amigos, iniciaremos nossa jornada no anime The Aristocrats of the Worldling Adventure. Em uma noite até então tranquila, Kazuya Shina, um garoto colegial, caminha tranquilamente indo fazer suas compras noturnas. De repente, muitas pessoas fogem desesperadas do mercadinho e uma menina acaba esbarrando nele e derrubando seu celular. O motivo do escândalo era um maníaco que estava espantando todos com uma faca. Kazuya naturalmente decide fugir, mas percebendo que o sujeito estava mirando nas garotas imóveis devido ao medo, Kazuya mostra toda sua coragem e se joga no homem, salvando assim a vida das garotas. Infelizmente ele foi atingido no lugar delas e o jovem cai no chão enquanto o homem corre assustado. Enquanto as garotas choravam desesperadas, no chão Kazuya reflete se vai perder sua vida, mas fica aliviado em saber que elas estão bem. Ao abrir seus olhos, ele se vê em um lugar muito chique e chega a se questionar se está em um hospital de luxo. Uma das mulheres se emociona e o abraça, o chamando de Mestre Caim. Uma mulher que se diz sua mãe também o abraça. Quando olha no espelho, ele fica desesperado, perguntando quem era aquele que estava sendo refletido. Enquanto abria e fechava as próprias mãos para conferir se não era um sonho, as mulheres dizem que o menino devia estar confuso, afinal, dormiu por mais de uma semana. Vendo que a febre do garoto baixou, sua mãe decide preparar algo para ele comer e pede para Sylvia, a empregada da casa, lhe auxiliar na cozinha. Quando elas saem do quarto, o garoto ainda se questiona quem são essas mulheres. Ao olhar no espelho novamente, ele se toca que virou uma criança e que tinha reencarnado igual as light novels que lia, significando que infelizmente não sobreviveu, mas pelo menos salvou as garotas. Sabendo que reencarnou, ele decide verificar seus arredores, mas quando está conferindo a si mesmo, Sylvia abre a porta e pensando que ele tinha feito suas necessidades, o jovem Caim acaba se encontrando em um momento constrangedor. Não se deixando desabar, ele come a comida trazida pela empregada e nota que o sabor é um pouco mais insosso do que estava acostumado a comer em sua outra vida. Enquanto quase era posto para dormir, acabou conseguindo algumas informações com Sylvia. Seu nome é Caim von Silford e possui 3 anos de idade. Seu pai se chama Garm, sua mãe se chama Sarah e sua irmã mais velha tem o nome de Raine. Sua mãe Sarah é a segunda esposa e a primeira se chama Maria e tem 2 filhos chamados Jim e Alec. Isso faz de Caim o 3º filho homem. Seu pai é da alta nobreza, sendo um marquês com seu próprio exército, que impede as outras nações de invadirem a fronteira. A parte do reino gerenciada por ele é o sul da cidade de Grácia, onde fica a Floresta dos Monstros. Quando Sylvia conta sobre a existência desses seres, Caim fica muito animado e ainda mais empolgado em saber que existem aventureiros que os enfrentam usando magia e espadas. Quando soube da existência de magia, Caim conseguiu se motivar para viver nesse mundo, pois em seu antigo ele perdeu seu avô, que era seu último familiar e passou a viver sozinho, então praticamente não tinha nada a perder. À mesa, seu pai fica surpreso ao descobrir que seu filho aprendeu a escrever e a fazer contas, mas para ele isso não era nada demais, já que era um colegial em sua vida passada. Mas para seus pais, ele é um gênio, então Caim disfarça dizendo que Sylvia é uma ótima professora. Sua família acha seu interesse por estudos muito repentino e que ele mudou muito após sua febre. Seu pai questiona se Caim teve uma revelação divina. Para se livrar dessas perguntas, o garoto diz que apenas está se esforçando para saber mais sobre esse mundo. Sendo assim, ele pede permissão para ler os livros sobre magia e história daquele reino. Caim ganha a aprovação, mas sua irmã diz que ainda é muito cedo para ele e primeiro deveria ser batizado para conseguir usar magia. Por isso deveria esperar até completar 5 anos e por enquanto deve apenas estudar os livros. Entretanto, em seu quarto, Caim, mesmo não sendo batizado, consegue usar uma magia de fogo, mas como o esperado, ele ainda não tem muito controle e quase é pego algumas vezes pela empregada da casa. Raine aparece do nada alegando que Caim está estudando sobre o mundo lá fora e pergunta se ele quer que ela o ensine. Após isso, todos os dias, Raine começou a ensiná-lo sobre os 300 anos de história do reino Esfort e as aventuras do primeiro rei Yuya antes de construir o seu reino, e aparentemente ele era japonês. Nesse mundo existem elfos, anões e o povo fera. Então 2 anos se passam e finalmente chegou o dia do batismo de Caim, onde todos estão empolgados por esse tão aguardado dia. Na carruagem a caminho da igreja, Caim está impressionado com as construções antigas e as pessoas do outro mundo que sempre sonhou. Caim, curioso, pergunta a sua irmã como é ser abençoada com magia de status. Ela então abre uma janela que mostra todas as suas magias e níveis de habilidades.
Nesse momento, o garoto fica chocado ao ver que sua irmã possui o título Adoradora de Caim, mas ele disfarça sua expressão, dizendo que estava surpreso por ela conseguir usar 3 elementos de magia. Sarah afirma que sua filha recebeu a bênção de nível 2 do deus da magia. Segundo seu pai, magias e bênçãos vão até o nível 5, e quanto mais alto, maior a afinidade. A bênção é usada para determinar a quantidade de mana necessária para ativar uma magia, e hoje eles vão relatar aos 7 deuses principais que o garotinho chegou aos 5 anos. De frente às 7 estátuas, o padre dá início ao batismo. Nesse momento, as esculturas fazem um brilho muito forte nunca antes visto, e a alma de Caim é levada até o mundo dos 7 deuses. Lá ele conhece o deus da criação Zenon, onde Caim achava que ele não passava de um velho esquisito usando o cosplay. Rimei, a deusa que governa a morte e o ciclo da vida, fala sobre sua reencarnação e que sua morte estava fora dos planos. Na realidade, o criminoso do mercadinho iria tropeçar e ser segurado pelas pessoas que estavam ao redor, e joga na cara do garoto que ele morreu por nada. Além do mais, por causa disso, o culpado acabou virando um assassino. Mas como morreu fazendo o bem, o deus da terra fez um pedido para que reencarnasse. Entretanto, suas memórias deveriam estar seladas, mas por algum motivo, ele conseguiu se lembrar aos 3 anos de idade. Caim diz que graças às suas memórias terem voltado, conseguiu aprender a ler e pôde estudar magia. Além do mais, tem uma vida feliz com sua nova família. Por isso agradece por suas lembranças terem ressurgido. Gostando dessa atitude, Reno, a deusa da magia, decide lhe dar sua bênção para que ele continue se esforçando. Zeno também vai lhe dar uma bênção, pois terão que se encontrar outra vez. O deus da guerra Sarnos também decide lhe dar uma bênção para que ele treine com a espada e ganhe grandes músculos como os dele. Green, o deus da tecnologia, também concederá sua bênção, que permitirá que Caim use o conhecimento do seu mundo anterior. O deus do comércio, Paran, também concederá sua bênção. Com ela, o garoto conseguirá avaliar itens e também terá uma caixa de itens. Por último, Bela, a deusa da terra, também lhe dará sua proteção, mas só diz que sua bênção é um pouco única e que Caim deverá testá-la quando voltar ao mundo real. Antes de partir, o deus Zenon avisa para ele conferir sua bênção assim que chegar na Terra e se despede com uma risadinha. Devido à forte luz proporcionada pelas estátuas, Garm pensa que seu filho talvez tenha ganhado diversas bênçãos e pede para o menino mostrar seus status. Suspeitando da risadinha do velho Zenon, Caim finge estar com uma dor de barriga e sai correndo da catedral. Ele se esconde e então confere seus status. Espantado, ele fica feliz por não ter mostrado a ninguém, pois possui todos os atributos mágicos no nível 10, além de todas as bênçãos e habilidades ganhas também estarem no nível 10, ultrapassando o nível máximo, que antes era o nível 5. Preocupado, ele se pergunta como esconder essas informações. Graças ao deus da criação Zenon, ele consegue disfarçar seus status. Na mesa de jantar, Caim diz que recebeu muitas bênçãos e os revela para a sua família, onde todos ficam extremamente surpresos, não só por ele ter recebido a bênção dos 7 deuses, mas também pela quantidade absurda de mana para uma criança com apenas 5 anos de idade, além de ter a caixa de itens e avaliação de itens. Com isso, estaria com a vida ganha, independente do trabalho. Garm avisa para seu filho não revelar seus status para ninguém. Por mais promissor que seja, o garoto poderia acabar ficando sob supervisão do governo. Ao chegar em seu quarto, na sua cama ele observa um livro de magia de invocação. Querendo invocar um animal fofinho, Caim vai até o lado de fora, mas ao invés de invocar uma criatura fofa, ele convoca um monstro que se vira na direção de Raine e sua amiga Parma. Não querendo que o mesmo que aconteceu na sua vida passada se repita, Caim mostra coragem e tenta usar sua magia de fogo na criatura, mas acaba sendo segurado e levando um forte soco. Mas em seu último ato de proteger as garotas, ele consegue desfazer a invocação. O jovem fica muito satisfeito em ver as garotas sorrindo, pois na última vez as meninas choraram por causa de sua morte, mas agora nesse mundo ele percebe que pode ajudar as pessoas. Na sua festa de comemoração de carreira, Garm pergunta ao seu filho o que ele deseja fazer no futuro, já que não pode herdar o seu cargo de marquês por ser o terceiro filho. Caim diz que deseja viajar o mundo e conhecer diferentes tipos de pessoas e também ajudá-las. Então, para proteger o sorriso de todos, Caim decide se tornar um aventureiro.
No mundo dos deuses, Rimé, a deusa do ciclo da vida, pergunta a Zenon se não teria problema dar a Caim bênçãos maiores que o nível 5. O deus da criação diz que só isso não é o suficiente e que até os 16 anos ele tem que se tornar o mais forte do continente, pois chegará o momento que precisarão do poder do garoto. Depois de decidir ser o aventureiro, seu pai Garm decide que seu filho precisará estudar ainda mais. Por esse motivo, avisou que vai contratar um professor particular para seu filho, deixando o garoto muito feliz com a notícia. Em seu quarto, Caim estava todo animado, pensando que seu professor seria bombado como um ogro ou pareceria como uma bruxa. Nesse momento, ele recebe a notícia que seu tutor finalmente havia chegado. Caim então usa sua magia de teletransporte para o receber, mas acaba não saindo como planejado, e ele acaba caindo em cima das duas garotas, o que amorteceu sua queda. O mordomo Sebas diz que essas duas são Millie e Nina. Ambas são aventureiras de rank D e a partir de hoje serão suas professoras particulares. Com essa informação, Caim percebe que não passou uma primeira boa impressão. De frente ao marquês da cidade, Millie fica nervosa, tentando falar formalmente. Irritada com a frieza de Nina, ela puxa seu capuz e Caim percebe que ela é uma elfa. Garm diz que elas não precisavam agir de maneira tão formal, deixando elas mais tranquilas, e pede para que cuide de seu filho pelos próximos 3 anos. Sendo assim, elas decidem começar o seu treinamento o quanto antes. No campo de treino, eles optam por começar com a arte da espada, e pede para que o menino faça alguns movimentos. Quando faz, Millie fica espantada com tanta habilidade e Nina fala que Caim pode ser melhor do que sua parceira. Chateada com essas palavras, Millie decide realizar um treino com o garoto. Ele avança e as garotas ficam impressionadas em saber que ele acabou de ser batizado. Vendo essa habilidade com a espada, Nina questiona se Caim foi abençoado pelo deus da guerra, e ele fala que sim, porém não pode ficar falando pra todo mundo. Por ter sido muito pressionada, Millie recua para que possa descansar, e agora ele deveria começar as suas aulas de magia. A maga explica que recebeu a bênção de nível 3 da deusa da magia, e diz para começarem com o básico. Caim fala que praticou com os livros, e demonstra suas magias de água, fogo e tiro de pedra, que pulveriza completamente o alvo. Nina percebe que Caim usou magia sem conjuração, porém para conseguir utilizar as mais simples magias sem conjurar o feitiço, é necessário muito treino, e como tem apenas 5 anos, o garoto é claramente um gênio. Além disso, ele também possui todos os elementos, mas Nina alega que isso é impossível, e até mesmo dentre os magos do palácio de classe sábio, não há nenhum que possa usar todos os elementos, principalmente com esse poder absurdo. Caim então as informa que possui as duas bênçãos, tanto a de espadachim quanto a de magia. Enquanto questionam se teriam alguma coisa para ensiná-lo, elas são surpreendidas quando Caim revela também ter a caixa de itens. Elas então chegam à conclusão que não poderão ensinar nada no campo de treinamento, caso contrário, o lugar inteiro será destruído. Caim sugere para terem aulas do lado de fora, e como a única vez que saiu foi para o seu batismo, essa seria uma boa experiência para ele. As professoras concordam com a ideia, mas antes precisavam convencer o pai do menino. Conversando com Garm, elas dizem que não é possível treinar Caim dentro da mansão. Apesar de ter apenas 5 anos, seu nível vai muito além de um iniciante, e caso ensine o nível intermediário naquele lugar, ele destruiria a mansão completamente. Por esse motivo, pedem para que possam treinar o garoto do lado de fora. Seu pai lhe concede a permissão, mas diz para seu filho entender seus limites e voltar antes do pôr do sol. Então agora, devidamente protegido, o garoto está maravilhado com o lado de fora, onde várias aventuras o esperam. Nina pede para que Caim use magia intermediária. O garoto então usa uma parede de fogo, destruindo completamente a rocha e criando uma cratera onde ela ficava. Millie questiona se Caim está bem por ter usado tanta mana para dar esse golpe. Ele avisa que está tudo bem, deixando as meninas abismadas com a quantidade imensa de mana que a criança possui. Percebendo algo estranho, elas dizem para o garoto ficar em alerta, e quando olham para a floresta, um coelho assassino pula dos arbustos e avança nas garotas. Porém, ele acaba mudando seu alvo e parte na direção de Caim, mas ele consegue desviar e eliminar a criatura com um tiro de ar. Ele guarda o monstro para mostrar a sua irmã e para sua mãe. Millie observa isso e diz que está pensando em comprar uma bolsa mágica, um item com a mesma função da habilidade caixa de itens. Porém, é um item extremamente caro. De volta ao treinamento, eles decidem caçar alguns monstros. Nina então usa magia de busca
e descobre que tem alguns monstros a 300 metros de onde estão. Caim, curioso, pergunta como ela fez para usar essa magia. Nina explica que procurou por monstros espalhados ao redor, usando uma camada fina de sua própria mana. Com essa informação, Caim usa a mesma magia, só que consegue dizer detalhadamente que são 4 coelhos assassinos a 300 metros de onde estão, deixando Nina surpresa, pois além de ter sucesso de usar a magia pela primeira tentativa, ainda conseguiu dizer o número específico de criaturas. Enquanto eliminavam os monstros, um dos coelhos acaba fugindo na direção da floresta, e quando ia segui-lo, suas professoras o impedem, dizendo que a floresta é um lugar onde há muitos monstros perigosos. Elas contam que uma vez a cada década, as criaturas fazem uma rebelião em massa e atacam a cidade. Por esse motivo, as muralhas são tão fortificadas. Entretanto, suas tutoras alegam que Caim será um aventureiro muito forte e avisam que no futuro deve se tornar alguém que possa proteger a cidade. De noite em sua casa, Caim está espantado em ver que subiu para o nível 8 apenas caçando alguns coelhos assassinos. Procurando isso em sua aba de status, descobre que devido à bênção dos deuses, ele ganha 100 vezes mais pontos de experiência do que normalmente receberia. Além disso, suas habilidades aumentam 100 vezes a cada nível upado. Caim entra em desespero, pois se descobrirem esse nível ridículo, ele não seria apenas supervisionado pelo governo, mas sim executado por ser uma grande ameaça. Porém, ele se recusa em não poder se aventurar tranquilamente nesse novo mundo. Na manhã seguinte, Caim ia para mais um dia de aula, porém antes disso, suas professoras decidem passar na guilda para conseguir informações sobre monstros mais fortes que o garoto possa enfrentar. Caim, por sua vez, fica maravilhado em saber que finalmente vai conhecer a guilda de aventureiros que sempre sonhou. Lá dentro ele conhece Rudy, a recepcionista da guilda com orelhinhas de cachorro. Willy pergunta se nas redondezas tem alguns monstros mais fortes que os coelhos assassinos, mas infelizmente nada foi relatado na guilda até o momento. Quando descobre que Caim é filho do dono dessas terras, Rudy se apresenta da maneira mais formal possível, mas ela fica mais calma depois de observar a educação e a fofura do garoto. Nesse momento, Croce, um bardeneiro da guilda de rank C, menospreza os garotos por estarem no rank D e por ter uma posição na guilda um pouco maior que a delas, diz para que elas larguem o trabalho de babá para lhe servirem uma bebida. Por elas obviamente recusarem, Croce e seus capangas usam a força para levá-las. Caim então segura o braço do bardeneiro, dizendo para que não atrapalhe o seu treinamento. Ao ser questionado sobre quem é, o garoto avisa que é o aluno de Millie e Nina. Mesmo elas dizendo para que Caim não se envolva, ele não liga para isso e com um único golpe no braço de Croce, o menino consegue derrubar o valentão. Ele se levanta e vai para cima do garoto, mas é novamente derrubado. Desesperado, o homem pega a espada que estava na mesa e começa a desferir vários golpes no menino. Porém, Caim se esquiva de todos. Vendo que o valentão não se desculparia por suas ações, Caim para a espada apenas com seus dedos e joga o cara pra fora da guilda. Os outros dois ameaçam Millie com uma faca, mas eles também são lançados para o lado de fora. Nina abraça o menino agradecendo pela ajuda e alega que na próxima vez ela é quem vai protegê-lo. Já Millie fica surpresa em ver que Caim também é bom em lutas corpo a corpo, mas ele apenas responde que aprendeu com os livros. Após isso, eles vão para a floresta, onde Caim treina suas magias e come um bom lanche com suas professoras. Então 3 anos se passam e Caim agora tem 8 anos de idade. Sylvia avisa que as professoras negaram a extensão do contrato. O jovem demonstra sua maturidade, alegando que não pode segurar os aventureiros e que queria agradecê-las de alguma forma por todo esse tempo que passaram com ele. Caim então lembra que Millie queria uma bolsa mágica. Por esse motivo, decide ir para a floresta à noite para conseguir os materiais de monstros. Como a cor vermelha combina com Millie, ele decide usar o ogro sangrento e o derrota com o pilar de chamas, que até pôde ser visto pelos guardas das muralhas. Escolhendo a cor verde para Nina, Caim decide usar o dragão da terra. Ao ver o pilar de fogo mais uma vez, um dos guardas pensa que se trata de uma rebelião de monstros e alerta a todos. Os portões se abrem e o exército liderado pelo Marquês Garm avança para deter a possível ameaça. Depois de terminar o trabalho, Caim se teletransporta e deixa o paninho com o qual enxugou seu suor cair no chão. Pouco depois, o Marquês aparece e fica espantado ao enxergar na sua frente uma imensa cratera. Olhando mais atentamente, ele observa um lenço com o símbolo de sua família e imediatamente descobre quem foi o causador de toda essa confusão.
No dia seguinte, Caim finalmente termina sua caça diária. As professoras se aproximam e dizem que essa foi a sua graduação e que o garoto trabalhou duro nos últimos 3 anos. Caim agradece os esforços de ambas e as presenteia com uma bolsa mágica que ele mesmo fez. As garotas se surpreendem e dizem que esses monstros que ele usou para fazer as bolsas só são derrotados com muito esforço por aventureiros de rank A, mas isso não era problema para Caim. O garoto diz que elas não precisam se preocupar, pois fez de uma forma que não coubesse tanta coisa. No máximo, caberia sua mansão inteira. Nina fica em pânico e alega que a bolsa mágica que ia comprar caberia no máximo 2 carruagens. E uma bolsa dessa magnitude, com certeza é considerado um tesouro nacional. Além disso, alguém poderia segui-las para conseguir o item tão raro. Caim diz que isso não é um problema, pois caso alguém além dele segurar as bolsas, sentirá o peso de tudo que estiver dentro dela, tornando esse item ainda mais raro que um tesouro nacional. Elas mesmo assim aceitam o presente e lhe dão um beijo na bochecha como agradecimento e se despedem logo em seguida.